Olá pessoal, tudo bem? Professor Denis falando. Nessa aula nós vamos relembrar mais alguns conceitos de potenciação, principalmente relacionado a sinais, e vamos relembrar também a importância dos parênteses. Obviamente, nesse caso, a importância dos parênteses na potenciação. Então a gente vai fazer algumas anotações no caderno e depois vamos resolver a ficha 14, que está no Google Sala de Aula de vocês. Então vamos lá, para lembrar a potenciação de números inteiros, vamos lembrar aqui, mais 2 elevado a zero é 1. Como dito na aula passada, todo número elevado a zero é 1. Mais 2 elevado à primeira, todo número elevado à primeira é ele mesmo, 2. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, mais 2 vezes mais 2, que dá mais 4. Mais 2 elevado à terceira é mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2, que dá 8. Mais 2 elevado à quarta é 2 vezes mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2, que dá 16. Obviamente que essa passagem que eu estou fazendo aqui intermediária é só para a gente lembrar agora no início. Você não precisa fazer essa passagem nos exercícios ou em alguma avaliação que a gente vai fazer. Então pode fazer direto. 2 à quinta é só você fazer de cabeça. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, que dá 32. Está ótimo. 2 elevado à sexta vai dar mais 64. 2 elevado à sétima dá mais 128. Bom, até aqui tranquilo. É um exercício de sexto ano, é só fazer multiplicaçãozinha, usar a definição de potenciação. Agora, temos alguns exemplos aqui que vocês devem tomar um certo cuidado, que a gente vai lembrar. Ó. Bom, primeira coisa, menos 2 elevado a zero. Quanto que é menos 2 elevado a zero? Como dito na aula passada, qualquer número, seja ele positivo ou negativo, elevado a zero sempre dá 1, positivo. Menos 2 elevado à primeira vai dar, todo número elevado à primeira é ele mesmo, menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2, é uma multiplicação. Menos com menos na multiplicação dá mais, então vai dar mais 4. Agora, menos 2 elevado à terceira é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. É uma multiplicação com 3 fatores aqui, né? Esses 3 fatores, os 3 são negativos. Então, quando a gente tem uma multiplicação de 3 números e os 3 são negativos, a resposta vai ser negativa também. Então, a resposta vai ficar menos 8. Menos 2 à quarta vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. É uma multiplicação com 4 fatores, os 4 são negativos. Em uma multiplicação, quando a gente tem 4 fatores negativos, a resposta vai ser positiva, certo? Então, vai ficar mais 16. E menos 2 elevado à quinta, vou fazer direto, não vou fazer a passagem intermediária. Então, a gente vai ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 5 vezes. Uma quantidade ímpar de sinais negativos, então vai dar menos 32. Menos 2 à sexta vai ter uma quantidade par de números negativos, como fatores, então a resposta vai ser mais 64. E menos 2 à sétima é uma quantidade ímpar de fatores negativos, então vai dar menos 128. Então, com esses exemplos, eu quero lembrar para vocês da regra prática de sinais da potenciação de números inteiros. Ou seja, o que isso significa? Quando a gente calcula uma potência, quando que vai ser positivo e quando que vai ser negativo? Dá para saber isso só de batendo o olho nessa potência a gente consegue descobrir se é positivo ou negativo. Então tem uma regrinha fácil. Lembrando aqui, para a gente elaborar essa regra, a gente vai precisar de alguns nomes. Ó. Quando eu tenho uma potência, esse conjuntinho chama potência, o de baixo é chamado de base e o de cima é chamado de expoente. Bom, então essa regrinha está dividida em 3 partes. Primeira parte é a parte mais fácil. Se a base for positiva, o resultado vai ser sempre positivo. Que foi o que a gente fez no slide anterior. Tinha a primeira coluna, só tinha base positiva. Os resultados eram todos positivos e isso sempre vai acontecer. Se a base for positiva, o resultado é positivo. Agora, o problema é quando a base é negativa. Se a base for negativa e o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado será negativo, certo? Então, temos essas 3 partes aqui, ó. Então, um outro jeito de representar essa regrinha é através desse diagrama aqui, ó. Quando a gente vai resolver uma potência, se a gente quiser saber o sinal dessa potência, a gente tem que passar por 2 partes, 2 etapas. A primeira etapa é analisar a base. Se a base for positiva, o resultado sempre é positivo. Se a base for negativa, aí tem 2 casos. Se o expoente for par, o resultado é positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado é negativo, certo? Então, temos 3 casos, ó. Cada um dos ramos dessa árvore de possibilidades aqui. Um outro diagrama bem interessante é esse daqui, ó.
quando eu vou resolver uma potência, eu tenho que analisar duas coisas para saber o sinal. A base, ou ela é positiva ou ela é negativa, e tem que analisar o expoente, que ou ele é par ou ele é ímpar. Sempre que a base é positiva, o resultado vai ser positivo, independente do expoente, seja par, seja ímpar, o resultado vai ser positivo. Agora, se a base for negativa, eu tenho que analisar o expoente. Se o expoente for par, resultado positivo. Se o expoente for ímpar, resultado negativo. Então, nesse diagrama, é bom, dá para a gente ver que só tem um caso que dá negativo. É o caso onde a base é negativa e o expoente é ímpar. É o único caso que dá negativo, certo? Bom, então vamos treinar um pouquinho dessa regra resolvendo o exercício 1 da lista 14, que está aí, que está no Google Sala de Aula. Exercício 1. Determinar o resultado das seguintes potências. Bom, então vamos lá. Ó. Letra A, 5 ao quadrado. Então, isso aqui é claramente uma potência. A base é o 5, o expoente é o 2. Então, aplicando a definição, a resposta vai ser mais 25. Letra B, menos 5 ao quadrado. Isso também é uma potência. A base é o menos 5 e o expoente é 2. Então, isso tudo forma uma potência. Utilizando a definição, menos 5 vezes menos 5, que vai dar mais 25. Lembrando a regrinha, ó, como a base é negativa e o expoente é par, portanto, a resposta vai ser positiva. Agora, os dois casos que você deve tomar muito cuidado é o C e o D. Ó. Letra C, isso aqui é uma potência. Só que quem é a potência? A potência é somente o 5 ao quadrado. Ó. O 2, que é o expoente, ele eleva o símbolo matemático mais próximo dele, que é o 5. Ó. Então, o 2 está elevando apenas o 5. A potência é 5 ao quadrado. E o menos? O menos está do lado de fora. Ele está esperando o resultado dessa conta para incorporar no resultado. Então, o processo é o seguinte. Primeiro se resolve a potência, 5 ao quadrado, e depois coloca o sinal, que dá menos 25. Então, perceba que a importância dos parênteses nesses dois casos. Ó, muito parecidos. A única diferença é a presença do parênteses ou não, né? Então, nesse caso dá positivo, nesse caso dá negativo. O menos não faz parte da potência nesse caso. Na letra D, a gente tem uma potência. A potência é menos 5 elevado ao quadrado. Nesse caso, perceba, o 2, que é o expoente, ele está elevando o símbolo matemático mais próximo dele. O símbolo matemático mais próximo dele é o parênteses. Então, isso significa que a base é tudo que está dentro do parênteses. A base é o menos 5. Então, é menos 5 elevado ao quadrado, diferentemente do que tinha acontecido no item C. Bom, e esse outro menos aqui? Esse outro menos está esperando o resultado dessa potência para ser incorporado na resposta. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado, dá mais 25, com o menos de fora, menos 25. Letra E, 2 à terceira. 2 à terceira, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, resposta 8. Letra F, agora tem parênteses, ó, e a base é negativa. Então, isso aqui é uma potência, o 3, o símbolo mais próximo é o parênteses, ou seja, a base é tudo que está dentro do parênteses. Então, é menos 2 é a base, 3 é o expoente. Então, essa conta eu devo fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá menos 8. Na letra G, embora parecida, é diferente da letra F. Ó. Aqui é menos 2 à terceira. Então, a potência é só o 2 à terceira. O menos está do lado de fora esperando o resultado, certo? Então, primeira coisa, vamos resolver a potência. 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Com o sinal de menos, fica menos 8. Ah, professor, mas aqui o resultado deu o mesmo. Sim, o resultado é o mesmo, mas a forma de resolver é diferente. Coincidentemente, deu a mesma resposta, certo? Mas não é o mesmo processo, não são contas iguais, certo? Deu a mesma resposta, mas poderia não dar. Na letra H, a gente tem que resolver a potência primeiro, menos 2 à terceira, que dá menos 8. Com o menos de fora, vai ficar mais 8. Mais alguns exemplinhos só para fixar. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, dá 49. Menos 7 ao quadrado, a base é o menos 7, o expoente é o 2. Tudo isso forma uma potência. Menos 7 ao quadrado é mais 49, expoente par. Na letra K, a potência é só o 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, com o menos de fora, menos 49. E na letra L, ó, cuidado com a pegadinha aqui, ó, o 2 está dentro do parênteses. Então, a potência que está aqui é só o 7 ao quadrado. Então, 7 ao quadrado dá 49, com esse menos dá menos 49, com esse menos dá mais 49. Resposta, mais 49. Exercício 2. Determine o valor da expressão em cada caso.
Bom, então a gente vai treinar mais um pouquinho do que a gente estava estudando no exercício anterior, só que agora no meio de expressõezinhas. Então aqui nessa expressãozinha, o truquezinho é você perceber quais são as contas que você deve fazer primeiro, né? Porque tem potências, multiplicações, tem adições, tem parênteses, tem tudo junto aí, né? Tem até uns números soltos aqui que estão sem nenhuma operação. Bom, então vamos identificar as continhas que a gente tem que fazer, ó. Batendo o olho, usando a observação, perceba que aqui a gente tem um menos 2 ao quadrado, a gente vai resolver isso. Aqui tem uma multiplicaçãozinha, que é menos 3 vezes menos 2, que vai dar mais 6. Esse 7 está sozinho aqui, ele não está multiplicando, não tem potência, tem nada, então a gente vai só copiar ele. Isso tudo aqui, ó, é uma expressãozinha bem parecida com o exercício anterior, ó. A gente consegue resolver ela de uma vez só. Menos 3 a terceira dá menos 27, com o menos da frente vai ficar mais 27. E isso tudo também é uma outra expressãozinha, dá para a gente resolver de uma vez só. A gente tem 2 menos 5 dá menos 3, elevado ao quadrado, menos 3 elevado ao quadrado dá 9, com o menos de fora, menos 9. Agora sobraram parcelas, ó. Todos esses números vieram das continhas de cima, agora é só a gente adicionar os resultados aqui. Então a gente vai somando tudo, vai dar mais 35. Bom, muito parecido na letra B, ó. A gente vai primeiro resolver as continhas dentro dos parênteses, depois resolver as potências, depois as multiplicações, depois as adições. Então vamos lá, primeiro as contas dentro dos parênteses, para a gente não se perder. Aqui dentro dá mais 3, copia o elevado a 4, copia aqui, ó, menos 3, e aí resolve essa potência, ó, menos 3 a terceira vai dar menos 27. E por último, menos 2, menos 2, menos 2, aqui dá menos 4 elevado ao quadrado dá mais 16, certo? Agora é só resolver a potência, dá mais 81, menos 3 vezes menos 27 dá mais 81 também, e menos 2 vezes mais 16 dá menos 32. E agora adicionando as parcelas que sobraram, a resposta vai dar mais 130. Exercício 3, dado y igual a x à terceira mais 2x ao quadrado menos 11x menos 12, determinar o valor numérico de y nos casos. Para x igual a 0, x igual a 1, x igual a menos 1 e x igual a 5. Ou seja, isso aqui é como se fosse uma formulinha, certo? É uma formulinha, é uma equação com x e y. A gente quer descobrir o valor de y substituindo o valor de x. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Vou copiar essa expressão que está aqui, ó, em cima, vou copiar ela aqui, só que substituindo o x pelo número que ele pediu, que é o 0. Então, vai ficar y igual a, no lugar do x eu vou colocar 0, então vai ficar 0 ao cubo, mais 2 vezes 0 ao quadrado, menos 11 vezes 0, menos 12. Bom, uma dúvida que geralmente os alunos têm é, olha, professor, no meio do 2 e do x não tem nenhuma operação aqui, não tem nada, não tem mais, não tem menos, não tem vezes. Bom, na verdade, quando não tem nada entre um número e uma letra, se entende que é sempre uma multiplicação, tá? Então, quando for 2x, 7y, coisa do tipo, se não tiver nada no meio, significa que é uma multiplicação. Obviamente, isso não funciona para os números, né? Se tiver dois números um do lado do outro, essa regra não funciona. Por exemplo, aqui tem um 1 e um 1 do lado do outro. Não significa que eles estão multiplicando, significa que eles formam o 11, tá? Isso serve só para duas letras ou uma letra e um número. Bom, e aí virou uma expressãozinha igual ao do exercício anterior, ó. Você vai fazer y, 0 ao cubo é 0, mais 2 vezes 0 elevado ao quadrado, você deve primeiro resolver a potência pela ordem de prioridade de uma expressão. 0 ao quadrado dá 0, vezes 2 dá 0. Menos 11 vezes 0 dá 0, mais 0 menos 0 dá na mesma. E o menos 12 não está fazendo nenhuma continha, então copia ele. E aí ficou fácil, né? 0 mais 0 mais 0, menos 12. Resposta y igual a menos 12. Bom, a letra B é a mesma coisa. É só copiar essa formulinha que está aqui em cima, só que substituindo. No lugar do x, é só colocar o 1 no lugar do x. Então, vai ficar y é igual a 1 ao cubo, mais 2 vezes 1 ao quadrado, menos 11 vezes 1, menos 12. Perceba que o que está escrito aqui, ó, é a mesma coisa que está aqui, só que substituindo o 1, colocando o 1 no lugar do x, certo? É igualzinho. Bom, agora é só fazer a continha. Y, 1 ao cubo é 1 mesmo, mais 2 vezes 1 ao quadrado. Primeiro resolve 1 ao quadrado, que dá 1, e multiplica por 2, dá 2. Menos 11 vezes 1 dá menos 11, e copia o menos 12. E aí resolve a continha que sobrou. Mais 1 mais 2, menos 11, menos 12, dá menos 20.
Agora, o caso principal aqui, ó, que é quando esse x é negativo, é aqui que a gente tem que tomar cuidado, ó, porque no fundo aqui, ó, no item A e no item B, a gente substituiu por um símbolo só, o 0 e o 1. Agora no C, a gente está trocando por dois símbolos, o menos e o 1, que formam uma coisa só, que é o menos 1. Mas para isso, como são duas coisas, a gente vai ter que usar o parênteses para não confundir. Bom, então veja só, y é igual a menos 1 elevado à terceira. Perceba que aqui é muito importante que a gente use os parênteses, para mostrar que tudo que entrou no lugar do x está elevado à terceira. Se eu não colocasse o parênteses, o 3 estaria elevando só o 1, certo? Embora desse o mesmo resultado nesse pedacinho, embora vai dar o mesmo resultado, mas a conta não estaria certa, tem que usar os parênteses. Continuando, vai ficar mais 2 vezes menos 1 ao quadrado, de novo a importância dos parênteses, para mostrar que tudo que entrou no lugar do x está elevado ao quadrado. Continuando, menos 11 vezes menos 1 e menos 12. Agora é só efetuar as continhas, y igual a menos 1 ao cubo é menos 1. Mais 2 vezes menos 1 ao quadrado, primeiro resolve a potência, menos 1 ao quadrado é 1 positivo, porque o expoente é par. 1 positivo vezes 2 dá mais 2. E menos 11 vezes menos 1 dá mais 11. Copia o menos 12 e resolve. O resto que sobrou aqui é só adicionar. Y é igual a 0. Bom, eu vou fazer só esses três aqui como exemplo, o resto fica para vocês. Então, para terminar, como tarefa, fica terminar a ficha 14. Eu fiz alguns modelinhos, vocês fazem o resto, tá? Então, façam com toda a felicidade aqui que os bonequinhos estão mostrando para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso.